Já está gravado? Já tudo. Já não Depois, quando fechares, ele faz tudo. ele automaticamente passa. Ora, bom dia. Pedia que quem me está a ouvir online me confirmasse se me ouvem. Bom dia. Bom dia. Sim, ouvimos bem. Está bem? Isto, Sim. peço desculpa, vamos com uns minutinhos de atraso, mas por mais que a gente esteja habituado a estas coisas, há sempre algo que não funciona tão bem, custa sempre a arrancar. Ora bem, vamos dar início a uma das sessões paralelas da Lusoconf 2022 e dou as boas-vindas a todos os que estão aqui comigo online e em sala. Vamos ter uma sessão paralela no âmbito do eixo 8, Relações Internacionais, Ciências Políticas e Administração. Vamos ter 5 trabalhos para serem apresentados. Diz-me a organização que são 15 minutos para cada trabalho. Temos 2 trabalhos presenciais, portanto vamos abrir com um trabalho presencial e fechar. Cabe-me a mim moderar e fechar. Vou fazer a apresentação do último trabalho, uma vez que a aluna não pôde estar presente. E temos no meio, portanto, entre o primeiro e o último, 3 trabalhos que serão apresentados online. Ora, o primeiro trabalho já está aqui comigo. O segundo trabalho, relação entre sustentabilidade dos edifícios e marketing imobiliário. Não sei quem é que vai apresentar, se já se encontra online algum dos seus autores ou ambos os autores. Sílvia, penso que já vi, sim, está a Sílvia. Okay. Provavelmente será a Sílvia. O terceiro trabalho, sustentabilidade. Mas acho que aqui não há problemas, porque na 777, na outra norma, presumo que seja a Luísa, certo? Luísa, és tu que vais apresentar? Quem é que vai apresentar? Bom dia, será o Tony Sousa, o primeiro autor, e depois eu termino. Ok, muito bem. O quarto trabalho, desenvolvimento, origem e percurso de um conceito, Suzete Albino. Não sei se já está connosco online. Sim, já está. Bom dia. Bom dia. Então temos toda a gente connosco, podemos iniciar. E vamos iniciar então com o primeiro trabalho, Representação Corporativa, um olhar interno sobre a Câmara Municipal de Santa Cruz. É um trabalho de coautoria. Arlinda Semedo e Paulo Odete Fernandes, vai ser apresentado pela Arlinda, que já está aqui conosco. Arlinda, está preparada? Posso partilhar aqui? Aqui ou no meu PC? Não, aqui. Aqui eu vou... Olha, aceita o meu colega para eu poder fazer os computadores. Olha, aceito. Sim, senhora. Onde? Onde é que eu o aceito? Sim, mas foi por acessar o Zoom. Tem que entrar no link. Já entrei. Deve ser aí nos participantes, professor. Nos participantes, como se... Nos participantes, não tenho aqui nenhum pedido. Como é que se chama, Arlinda? Arlinda Semedo. Ora, nem tenho ninguém na sala de espera a pedir para... Tive aqui uma opção convidar, será que é esta a opção? E é o papel inverso. Então não... Eu ligo mais. Embaixo, na barra de baixo. Aqui, nos pontinhos. Aqui? Não, mãe, eu li para a esquerda. Os caras são... Se calhar ele entrou na sala errada, acho que foi isso. Provavelmente não entrou nesta Não, sessão. ela entrou na primeira sessão. É que há várias paralelas agora. Ok. Agora, Já está? está conectado. Pronto. Então... Aqui a Arlinda também tem. Eu li na sala. As paralelas.
Ora, posso... Vamos então dar início. Vamos dar início? Sim. Então vamos dar início à primeira apresentação. Presumo que estão a assistir online? Estão a ver a apresentação? Sim, estamos. Okay. Então, Arlinda tem a palavra, tem 15 minutos para nos fazer a sua... Apresentação deste artigo, intitulado a Reputação Corporativa, um olhar interno sobre a Câmara Municipal de Santa Cruz. Este artigo que foi desenvolvido por meio de Arlinda Semedo e professora doutora Paula Betty Fernandes, aqui presente nesta sessão. Portanto, escolhemos este tema devido à relevância e atualidade do tema. Falo da relevância, ou seja, da importância que a reputação corporativa tem ganhado ao longo dos tempos, sobretudo nestes últimos anos, fazendo com que esta relevância teve impacto a nível do campo do marketing, mas também a nível de pesquisas acadêmicas. E também falo da atualidade do tema, porque a reputação corporativa, ela não é um tema novo, é um tema que já surgiu há muito tempo, mas a partir dos anos 90, por aí até agora, é um tema que está sempre em constantes evoluções e, sobretudo, presente a nível da gestão estratégica nas organizações. Porque, por ser ela um dos ativos intangíveis, não é possível ver o seu impacto a olho nu no balanço, mas faz uma grande diferença a nível das empresas. Outro sim, é compreender qual é a reputação interna que a Câmara Municipal de Santa Cruz assume a nível interno, ou seja, a nível dos seus colaboradores, e, sobretudo, um grande desafio que é o desafio do alinhamento da prática de gestão de reputação entre a direção de topo e os demais colaboradores da organização. Portanto, aqui está um enquadramento teórico, no artigo está de uma forma por escrito, mas aqui tentamos fazer assim, que é tentar para poderem perceber qual é o objetivo deste artigo. Ali temos a visão da liderança, ou seja, gestão do topo. Como estamos a falar de Câmara Municipal, a gestão do topo tem a ver com presidente, equipas de vereadores, ou seja, equipas de gestão que tomam decisão. Depois temos visão de dirigentes médios. Visão de dirigentes médios são os coordenadores, são os diretores de gabinete. E também visão do funcionário. Visão do funcionário são os pessoal operacional, pessoal de atendimento, que todos fazem parte da organização. Entre eles, fazem interação através da comunicação interna. Os colaboradores, os funcionários, neste caso, por sua vez, têm interação a nível externo, com clientes, com utentes, com parceiros e com toda a sociedade civil. Tudo isso é que dá identidade corporativa, ou seja, a parte interna da organização. Depois, o grande desafio, aqui são desafios, mas ao mesmo tempo, se a Câmara Municipal consegue estabelecer estes desafios, acaba por ser uma vantagem competitiva para a própria Câmara, que é a comunicação interna permanente e eficaz para todos, desde a visão do topo até a base, construir e manter diálogos construtivos e positivos com os seus colaboradores, assegurar, sobretudo, de que está levando a mesma mensagem para todos os públicos e o público interno é o principal stakeholder da organização. Tudo isso forma-se a identidade corporativa, mas imagem corporativa que faz parte de uma análise externa à organização, que infelizmente não faz parte do objetivo deste artigo, acaba-se por se formar a reputação corporativa, ou seja, a identidade corporativa, neste caso, reputação corporativa deste artigo, um olhar interno, estamos a falar da identidade
corporativa. A comunicação é muito importante, sobretudo a Câmara tem um grande desafio de fazer a engenharia de ruídos, sobretudo tentar passar informação desde o topo até a visão do funcionário, ou seja, o alinhamento. A metodologia, o objetivo geral é fazer uma análise, um olhar interno da Câmara, no sentido de poder avaliar, analisar as prestações internas relativamente às práticas de reputação corporativa. Para objetivos específicos, temos, claro, construir uma análise SWOT, traçar estratégias de melhorar estas práticas de gestão da reputação, identificar os itens e as dimensões mais importantes para os utentes internos e perceber a visão do topo sobre as questões das práticas de reputação. Também, dando continuidade à parte da metodologia, o universo da investigação foi recolhido os dados de março a junho de 2021 aos utentes internos para recolha de dados e informações para a parte teórica, revisão bibliográfica, consultas de internet e tudo mais. Para a prática, aplicação de um inquérito por questionário através da plataforma Google Docs e também no formato físico. Análise e interpretação dos resultados, foi feita uma análise descritiva dos dados. Como? Foi utilizado com recurso à escala de caráter corporativo, desenvolvida por Deixico, Schum e Rosa, 2003-2004. Esta escala é composta por 49 itens, 14 facetas e 7 dimensões. Esta escala é tão importante porque permite fazer análise interna da instituição e, ao mesmo tempo, análise externa e também correlacionar os itens desta escala com outras variáveis da investigação. Por isso, foi recolhida esta escala. Um dos objetivos de traçar uma análise SWOT da Câmara Municipal, infelizmente não está aqui todos os pontos que foi referido no artigo, só está mais na parte interna. A nível de fatores positivos, fatores internos, forças, temos experiência acumulada da liderança, equipa de gestão qualificada e jovem, de existência de um departamento de comunicação e imagem. A nível das fraquezas, temos recursos financeiros, parcos de recursos financeiros, que dificulta a Câmara de executar alguns projetos internos, déficit na comunicação interna, aquilo que eu estava a dizer há bocado, que a Câmara tem um grande desafio da engenharia de ruídos. E a nível externo, temos localização estratégica na Câmara, numa posição que tem acesso a quase todos os municípios de Santa Cruz, possibilidades de parcerias externo, mas também nacionais, e uma população muito jovem. A nível de ameaças, temos situação econômica, política e atual, a mudanças climáticas. Por isso, para que a Câmara pudesse reduzir as fraquezas e também reduzir as fraquezas, não, transformar estas fraquezas num ponto forte e reduzir as ameaças, deve aproveitar a experiência multidisciplinar da sua equipa de gestão e estabelecer relações de confiança e proximidade com todos os colaboradores, apostar fortemente em sintonizar e unificar a comunicação interna e, sobretudo, conscientizar sobre o papel e a importância que a liderança do topo tem e de todos os funcionários para as práticas de gestão de reputação corporativa. Portanto, um outro objetivo de caracterizar o perfil dos inquiridos, não sei se estou a ir rápido demais, se as pessoas estão a acompanhar, podemos verificar que 41% dos inquiridos possuem idade entre 34 a 40 anos, ou seja, dos 145 inquiridos. A nível do sexo, a maioria, 54%, são do sexo masculino, 77% são solteiros e também 51,72% são urbanos, ou seja, o município de Santa Cruz ela é um município constituído por 22 localidades, ou seja, 22 aldeias, assim como posso dizer numa linguagem daqui. Então, a maioria dos funcionários, dos 145, neste momento residem na cidade, ou seja, no meio urbano. Relativamente ao nível de habilitações literárias, podemos verificar que 28
de 44 neste caso, desculpa, por cento possui ensino superior e 28,28% possui formação profissional. Ou seja, a nível de escolaridade, possuem um nível razoável pela função que eles desempenham. A nível do rendimento, pode-se verificar que 46,9% dos inquiridos recebem entre 13.001 a 30.000 escudos cabo-verdianos. Isso, invertendo em euros, dá mais ou menos entre 130 euros, mais ou menos, a 300 euros, mais ou menos isso. Um outro objetivo de fazer uma análise descritiva dos dados e também de ver qual é a dimensão da escala de caráter corporativa que obteve a melhor pontuação, podemos verificar que a dimensão concordância obteve a melhor pontuação, com uma média de 4,09 e o padrão de 0,69. E os itens que compõem a sua faceta desta dimensão é agradável, disponível para ajudar e socialmente responsável. Ou seja, os utentes internos consideram que, a nível de práticas de gestão de reputação corporativa interna, a Câmara é uma instituição amigável, amigo dos utentes e não só, mas também disponível para ajudar e também socialmente responsável. E a faceta moderna também que obteve uma média de 4, que foi medido numa escala de QWERTY de 5 pontos. Dando continuidade, a faceta inovadora também é uma das facetas, neste caso, desculpe, o item inovador obteve também uma das melhores médias, e também o item trabalhador, que obteve a média de 4,43 pontos, numa dimensão competência, ou seja, na faceta responsável. Neste caso, resumidamente, a escala de caráter corporativa, como eu disse inicialmente, constituída por 7 dimensões, a dimensão concordância e dimensão competência foi aquela que obteve a melhor média, medida numa escala do tipo de QWERTY de 5 pontos, de 1 a 5. Por isso, podemos concluir que, de acordo com o estudo feito, o perfil dos utentes internos da Câmara Municipal de Santa Cruz são do sexo masculino, 54%, e 41% com idade entre os 34 a 40 anos, são solteiros, são de origem rural, mas trabalham na cidade e acabam por residir também ali, e 44% possuem uma formação superior. Também, a nível de gestão de reputação, é possível verificar que a reputação da Câmara é positiva na perspectiva dos seus utentes internos. A taxa de recomendação, que é medida através de lealdade dos utentes internos, é de 88%, ou seja, 88% dos utentes internos recomendam a instituição a um amigo, a uma pessoa fora da instituição. Das 14 facetas da escala de caráter corporativa numa instituição atual, a faceta moderna obteve a melhor média, de 4,10%, onde viu um padrão de 0,49%. Por isso, existe um departamento de comunicação e imagem na Câmara e também possui diretrizes internas na Câmara Municipal de Santa Cruz. Também a direção de topo vê a reputação como algo de confiança, lealdade, e demonstrou que a Câmara está disponível para trabalhar com todos os tipos de pessoa. Falamos aqui da questão da lealdade porque, se repararem, a taxa de recomendação da lealdade da parte dos utentes foi de 88%. E, através da entrevista, a direção vê que a reputação é algo de confiança e também de lealdade entre as pessoas. Falo aqui de um fator muito importante, a existência de comunicação em imagem e diretrizes internas de comunicação, mas é preciso ser trabalhada esta parte, se calhar na discussão, porque posso avançar mais neste aspecto. Por isso, é tudo. Aqui está a referências bibliográficas usadas
durante esta apresentação. Mais referências estão no artigo, podem consultar. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Arlinda, pela sua apresentação. Obrigada por ter cumprido com o prazo. Não esgotou, falta 1 minuto para esgotar o seu prazo, nos permite ganhar 1 minuto relativamente ao atraso que nós levamos nesta sessão. Seguindo as recomendações da organização, eu passava a palavra ao segundo orador e apresentaríamos todas as comunicações de seguida e no final reservaríamos o tempo que nos sobrar para uma discussão. Portanto, pedia que anotassem as vossas questões e no final abrimos um espaço de debate para todas as apresentações. Assim sendo, eu passava a palavra ao segundo orador, que nos vai apresentar uma comunicação intitulada Relação entre sustentabilidade dos edifícios e marketing imobiliário, Portugal versus Brasil, e penso que será apresentada pela Sílvia Fernandes. É pela Adriana. Pela Adriana. Tenho que interromper aqui este compartilhamento. Penso que já podes. Consegues? É a Adriana, está bem? Que vai apresentar. Ok. Bom dia. Se calhar compartilhamento. Eu preciso só da permissão para compartilhar. Se conseguir tirar esta opções, está bem. Eu tenho que interromper esta. Ok. Agora sim, penso que Adriana, penso que pode. Eu ainda não consigo compartilhar. Estou desabilitada, na verdade. Está. Tem que dar permissão. Eu acho que já tem permissão. Agora sim. Ok, tá. Vocês estão me ouvindo bem, enxergando a minha tela? Está perfeito. Pode colocar a tela em modo de apresentação, muito bem, está perfeito. Tem a palavra. Ok, posso começar? Bom dia, então, a todos. Cumprimento todos que estão presentes, seja de forma online ou presencial. Agradeço desde já a oportunidade de apresentar meu trabalho na LusoConf 2022. Eu me chamo Adriane Longo Perazzoli. Meu trabalho é intitulado Relação entre sustentabilidade dos edifícios e marketing imobiliário, Portugal versus Brasil. Esse trabalho foi feito em conjunto com a professora Sílvia Fernandes, do Instituto Politécnico de Bragança, e a professora Rayana Conterno, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Introduzindo um pouquinho o conteúdo, então, a consciência ambiental é algo bastante atual e, juntamente com ela, surge a sustentabilidade na construção civil, a sustentabilidade nos edifícios, as construções sustentáveis, que são comercializadas através do marketing imobiliário. Perante isso, surgem alguns questionamentos. Como a sustentabilidade é vista aos olhos dos vários intervenientes no processo de construção e comercialização de imóveis? Em que medida ela influencia o marketing imobiliário? Pensando em responder essas perguntas, surgiram alguns objetivos desse trabalho, que são estabelecer uma relação entre o marketing e a sustentabilidade, aplicar questionários em imobiliárias, construtoras e escritórios de engenharia e arquitetura, analisar os dados coletados, destacando a sustentabilidade, o mercado imobiliário e a publicidade nesse setor, e comparar os dados de Brasil e Portugal. Para atingir esses objetivos, foi feita inicialmente uma pesquisa bibliográfica e, na sequência, um inquérito através da aplicação de questionários, tanto na região Trás-os-Montes, em Portugal, quanto na região sul do Brasil.
Esses questionários possuem diversas perguntas com relação, primeiramente, à caracterização das empresas, sobre o que elas acham de certificação dos edifícios, a importância atribuída aos critérios sustentáveis, o marketing e a publicidade dessas empresas, o comportamento dos clientes e a visão sobre sustentabilidade e certificações. Alguns conceitos, então, primeiramente, com relação ao marketing imobiliário, o marketing em si é uma forma de dar uma visão a empresas e marcas, né, seus produtos e seus serviços, inclusive o produto imobiliário, que é onde o marketing tem a função de fazer um estudo desse mercado imobiliário e da necessidade das pessoas, dos clientes, para, na sequência, definir estratégias de comercialização de imóveis e, por fim, definir quais são os tipos, as formas de publicidade e os diferenciais que essas empresas destacarão nas publicidades. A sustentabilidade nos edifícios, ela é definida, segundo o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, como uma capacidade de satisfazer as necessidades das pessoas no presente, sem comprometer as gerações futuras, nos quesitos das dimensões sociais, ambientais e econômicas. O marketing sustentável, ele surgiu em 1990, o conceito dele, que segundo o Marx et al., ele visa suprir uma série de requisitos para o desenvolvimento econômico, o incentivo à preservação ambiental e a busca pelos interesses coletivos a partir do empenho empresarial. Ainda sobre a sustentabilidade, hoje no mundo todo há diversas ferramentas que avaliam sustentabilidade de diversos produtos e serviços, e há várias formas de reconhecimento de aspectos sustentáveis, que são as certificações. Também no mundo todo, hoje há várias certificações energéticas, vários certificados como LEED, BREEAM, entre outros. Partindo então para os questionários, foram feitas várias entrevistas, tanto pessoalmente quanto por Google Formulário, a diversas empresas no Brasil e em Portugal, e as empresas são, na maior parte, empresas de arquitetura e engenharia e imobiliárias, sendo que as que responderam são grande parte de pequeno porte. Dentre todas as perguntas feitas, foram selecionadas algumas que são um pouquinho mais relevantes para fins de comparação entre os países, que serão apresentadas agora na sequência. Com relação à pergunta se a empresa projeta ou vende edifícios que têm certificação, em Portugal, 100% das empresas responderam que sim, no Brasil, apenas uma. Isso se deve principalmente por Portugal ter uma obrigatoriedade de vender edifícios com certificação energética. Se os clientes dão importância à classe energética, em Portugal, 100% dos clientes, no Brasil, a maior parte não. Isso também se deve ao fato de ter essa obrigatoriedade. Então, os clientes, eles têm conhecimento da certificação, né? Sabem o que é uma certificação energética. Se os clientes demonstram interesse em outros tipos de certificação, em ambos os países, a maior parte não. Em Portugal, há esse conhecimento da certificação energética justamente por ser obrigatória. Como no Brasil não é obrigatória, não tem muito conhecimento sobre isso. Mas em ambos os países não há um conhecimento sobre outras formas de certificação. Se a empresa já empreendeu ou vendeu alguma construção sustentável, novamente Portugal 100% por questão da obrigatoriedade. No Brasil, a maioria não, mas felizmente pretendem. Ainda há uma parcelinha das empresas que respondeu que não pretendem realizar construções sustentáveis. E isso se deve ao fato de que a pesquisa foi feita numa região mais de interior. E nessa região há um pensamento um pouquinho tradicional ainda, né, de que essas construções só geram um valor maior para a comercialização, que as empresas acham que os clientes não vão dar tanta importância para isso e não vai ser bem comercializado. Uma das perguntas atribuía um grau de importância a diversos aspectos sustentáveis, então as empresas deveriam responder de 1 a 5, sendo 1 não importante e 5 muito importante. Qual que é a importância que elas atribuem a esses critérios e que os clientes atribuem a esses critérios na visão das empresas. Porque, inicialmente, a pesquisa tinha o objetivo de entrevistar os clientes também,
mas por conta da pandemia do Covid-19 não foi possível. Então, a gente questionou as empresas na visão delas sobre os clientes. Falando da eficiência energética, em Portugal, 100% das empresas e clientes atribuem um conceito de muito importante a esse quesito. No Brasil, há uma variação nas respostas, mas também já está sendo considerado um pouco importante. Sobre o reaproveitamento da água, nos dois países há uma variação nas respostas. Eu destaco que em Portugal, a maioria não considera importante. E isso se deve, novamente vou frisar, que é no quesito de divulgação, de comercialização. A importância desse critério na publicidade e na comercialização dos imóveis. Eu vou só fazer uma pausa e pedir, por gentileza, para desligar o microfone. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Estou a fazer isso. Eu penso que o Ricardo está com para o Ricardo. Ok. Muito obrigada. Com relação ao uso de materiais de baixo impacto ambiental, a maioria não é um aspecto muito importante para a maioria de empresas e clientes nos dois países, na comercialização dos edifícios. E a iluminação natural é um aspecto bem importante nessa divulgação. Sobre o conforto térmico e acústico nos dois países, tanto visão de empresa e cliente, também é um aspecto bem importante. Destaco principalmente em Portugal, né? Há uma preocupação grande, tanto por parte dos clientes quanto por parte das empresas, por ser uma região bem fria, né? O que é muito parecido com a região estudada no Brasil também. É uma região que tem um clima bem parecido com a região Trás-os-Montes de Portugal. Com relação à reciclagem de RCD e redução de consumo no canteiro de obras, não são aspectos importantes na comercialização. Acredito que porque os clientes, não é algo que os clientes estão vendo, né? Quando eles compram os edifícios, geralmente já está pronto e eles têm uma preocupação com o edifício pronto, com o que aquilo vai ter de conforto, né, de economia, e não com o que já aconteceu no canteiro de obras. Sobre preço e localização, são aspectos bem importantes na comercialização, tanto por parte dos clientes quanto por parte da empresa, os que têm maior destaque na pesquisa toda. Sobre equipamentos de aquecimento e arrefecimento, nos dois países há uma preocupação, em Portugal um pouquinho maior, volto a frisar que por conta da questão do clima. Sobre acessibilidade, é um aspecto considerado importante, e estacionamento, muito importante no Brasil, é um dos aspectos mais considerados, juntamente com preço e localização, tanto por parte de clientes quanto por parte das empresas na divulgação. Se os clientes procuram por construções sustentáveis, em Portugal a maioria sim, no Brasil a maioria não, mas se eles estão dispostos a pagar um valor maior por elas, nos dois países a maioria não. Voltando a falar que o preço, né, de comercialização é um dos aspectos mais relevantes na comercialização. Duas perguntas do questionário eram abertas, uma sobre a visão da empresa sobre a construção sustentável no país. Em Portugal, na maioria das respostas, as empresas relacionaram as construções com economia, com meio ambiente, com o futuro da construção no país, mas frisaram que há aspectos a melhorar. No Brasil, são conceitos que estão chegando aos poucos nessas regiões de interior, mas também as empresas falaram que acreditam ser o futuro da construção, só que é um processo lento e com bastante obstáculos. Outra pergunta era com a opinião da empresa sobre a certificação de edifícios, e em Portugal, as empresas falaram ser muito importante para preservar o meio ambiente, novamente, e para o conhecimento dos usuários. Inclusive, uma das respostas foi que é obrigação, né, é um direito dos usuários das edificações saberem o que eles vão comprar, qual é a sua certificação. E também falaram que certificação obrigatória não significa soluções sustentáveis, um ponto a se pensar, né, qual que é a diferença entre as duas coisas, e que a certificação aumenta um pouquinho o custo das obras. No Brasil, a maioria das empresas não trabalham com certificações,
mas elas acham importante e que há consequências positivas. Concluindo, então, sobre as empresas. Em Portugal, elas vendem edifícios com certificação energética, justamente por ser obrigatório, e consideram esses certificados tão importantes para cativar os clientes quanto o preço e a localização. No Brasil, a certificação ela não é prioridade, não há uma obrigatoriedade, mas, felizmente, há diversas empresas com o objetivo de empreender edifícios sustentáveis. Com relação aos clientes, o fator decisivo de compra em ambos os países é o preço. Em Portugal, há uma preocupação com eficiência energética e um conhecimento sobre consumo energético. Então, um leva ao outro, né? Ter esse conhecimento faz com que as pessoas se preocupem com a eficiência. No Brasil, há pouco interesse na eficiência por parte dos clientes, eficiência, certificações, sustentabilidade, justamente porque não tem obrigatoriedade desses certificados. Há uma carência de disciplinas na graduação que estudem, né, que ensinem sobre isso. Há pouco conhecimento, consequentemente, e há um difícil acesso da classe média a baixa a construções sustentáveis, porque elas estão localizadas nos grandes centros. E é isso, essa é a minha apresentação. Agradeço a atenção de vocês e, no fim, estarei aberta aos questionamentos. Muito obrigada. Obrigada, Adriane. Obrigada pela sua apresentação. Obrigada pela mensagem. Dá-nos aqui algum alento aos portugueses. Nós achamos que estamos a fazer pouco para os objetivos da sustentabilidade, mas parece que em termos relativos estamos bastante bem. Cumpriu o seu prazo, não esgotou e portanto, estamos no bom caminho. Passaria a palavra ao terceiro orador, o Tony Sousa, que vai apresentar uma comunicação intitulada Sustentabilidade e Marketing. Portanto, continuamos na senda da sustentabilidade, estratégias de marketing aplicadas ao marketing verde e percepções do consumidor. O Tony, penso que está conosco. Sim, estou aqui. Muito bem, Tony. Eu penso que tem permissão, deixe-me confirmar, para compartilhar. Consegue? Sim. Ok. E já estamos a ver, é só pôr em modo de apresentação. Tá. É a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Hoje eu venho aqui falar sobre o tema da sustentabilidade e marketing, mais especificamente estratégias de marketing aplicadas ao marketing verde e também ao estudo das percepções dos consumidores em relação a este tema. Nós temos este tema, visto que a sustentabilidade é um tema bastante importante nos dias de hoje. Não há qualquer empresa que não tenha pelo menos um produto voltado para o segmento sustentável, ou que não tenha pelo menos uma campanha de comunicação a falar sobre a sustentabilidade. Então, isto é um tema bastante importante e achamos que seria um tema interessante para trazer para aqui. O nosso estudo está dividido em duas partes. Primeiro temos a revisão da literatura, no qual fizemos um enquadramento teórico sobre os conceitos mais importantes do marketing verde e da sustentabilidade. E depois também serviu para percebermos o que outros autores já fizeram, que estratégias é que nos aconselham, que segmentos de mercado existem, etc. Na segunda parte foi o estudo empírico, foi um questionário que foi feito por nós, de modo a percebermos as atitudes do público-alvo face à sustentabilidade e aos hábitos de compra de produtos sustentáveis. Esta parte vai estar dividida entre objetivos de metodologia e depois iremos fazer uma apresentação e discussão dos resultados. Começando pela revisão da literatura, o primeiro conceito que eu quero apresentar é o conceito de marketing verde.
O marketing verde é uma estratégia que se foca na criação de benefícios ambientais reconhecíveis, onde os indivíduos ou grupos terão as suas necessidades satisfeitas por meio de uma abordagem baseada em princípios que minimizam o impacto ambiental. Por outras palavras, é uma estratégia de marketing, no entanto, temos sempre a preocupação com a sustentabilidade na cabeça. É a nossa principal preocupação, é a sustentabilidade. Então, toda a nossa estratégia de marketing será voltada para isto. Só para não falar também que o marketing verde traz um conjunto de benefícios às empresas, nomeadamente uma melhoria na imagem da marca, dos produtos e um melhor desempenho do negócio, na generalidade. Falando agora um pouco de greenwashing, Xiao diz que greenwashing é um conjunto de táticas que enganam os consumidores em relação às práticas e benefícios ambientais de uma empresa ou produto. Ou seja, é quando uma empresa diz que é sustentável, que é verde, mas no entanto não é. E enganam os consumidores através de manipulação e outros métodos. Falando agora um bocadinho sobre a segmentação, para quem não sabe o que é. A segmentação trata-se de dividir o mercado em grupos de clientes cujas necessidades e desejos sejam semelhantes. E falando agora um bocadinho sobre os segmentos identificados por estes dois autores, Passos e Kotler e Keller. Vou começar por Passos. Então, ele identificou 3 segmentos. Os primeiros é o The Uncommitted, ou não comprometidos em português. São basicamente indivíduos com atitudes negativas em relação aos aspectos ambientais, ou seja, não se preocupam com a defesa do meio ambiente e não gostam de ativismos e de compra verde e etc. Normalmente estes indivíduos são das faixas etárias mais novas, dos 18 aos 34 anos, têm um rendimento entre 500 e 1000 euros mensais e têm mais ou menos o ensino secundário. Depois temos, tal como o nome indica, The Green Activists, ou seja, são os ativistas, defensores ferranhos da sustentabilidade e da defesa do meio ambiente. No entanto, estes consumidores não acreditam nas mensagens que as marcas passam. Não acreditam naquilo que elas dizem. E por fim, temos os The Undefined, que são as faixas etárias mais velhas, e são pessoas que têm conhecimento, ou que dizem que têm conhecimento dos problemas ambientais. No entanto, isto não é a prioridade, não é a prioridade dos problemas que têm que ser resolvidos destas pessoas. E acham também que as suas ações não têm qualquer impacto no meio ambiente. Tanto o Passo e tanto o Kotler e Keller dividiram o mercado de acordo com critérios psicográficos. Ou seja, neste caso, é a preocupação com o meio ambiente e a atitude e as ações que tomam em relação a isso. Kotler e Keller identificou 6 segmentos, sendo eles os Genuine Greens, que são como se fossem os de Green Activists, ou seja, são os ativistas. Depois tem os Not Me Greens, que apoiam a defesa da sustentabilidade, mas não têm qualquer ação nem interesse em defender o meio ambiente, ou seja, acham que é importante defender o meio ambiente, mas eles próprios não o vão fazer. Depois temos os Go With The Flow, que são pessoas que até adotam algumas práticas sustentáveis, mas apenas práticas sustentáveis fáceis e pequenas, como por exemplo fazer reciclagem e reduzir o consumo de água, por exemplo. Depois temos os Dream Greens, que são as pessoas que preocupam-se com o meio ambiente, mas que sentem que não têm conhecimento para tomar uma atitude em relação ao mesmo. Depois temos os Business First Greens, que são pessoas que não têm também muita preocupação sobre o meio ambiente, mas acham que as empresas estão a fazer o que podem para resolver o problema. E depois temos os Mean Greens, que não querem mesmo saber com o meio ambiente e têm uma atitude negativa face a atitudes de ações de defesa do meio ambiente, como por exemplo ativismos e outros.
Passando agora para o marketing mix. O primeiro, para quem não sabe, o marketing mix é produto, preço, distribuição e comunicação. E o primeiro elemento do marketing mix que eu vou falar é o produto. Como é de esperar, o produto verde, o que é expectável é que tenha o menor impacto possível para o meio ambiente. O que os autores dizem nós temos que fazer para que isto seja possível é mexer nestas 4 dimensões. No processo produtivo, tem que ser o mais sustentável possível. Na embalagem, devemos remover a embalagem excessiva e utilizar mais materiais recicláveis. Temos também a composição dos produtos, ou seja, obviamente devemos usar materiais sustentáveis. E por fim temos os 5 R's, que é reparar, recondicionar, reutilizar, reciclar e reproduzir ou remanufaturar. E o que é que isto é? Isto consiste em nós colocarmos o produto no mercado o máximo tempo possível, até não dar mais. Nós vamos reparar, recondicionar, reutilizar, até não dar mais. E quando não der mais, vamos reciclar e vamos aproveitar outras partes para produzir outros produtos. Em relação à comunicação, um problema levantado pelos autores, nomeadamente o Suleiman, é que os consumidores não confiam nas mensagens das marcas. Não confiam e este é um problema. E uma das soluções para conseguir ultrapassar este problema é utilizar, por exemplo, rótulos verdes de, obviamente, instituições terceiras que certifiquem a nossa sustentabilidade, por assim dizer. Um exemplo disso é, por exemplo, o Ecolabel da União Europeia. É um bom exemplo de um rótulo que poderia ser utilizado para mostrar mais confiança aos consumidores. Em relação à distribuição, o problema aqui está no processo de logística. E entende-se por logística atividades de processamento de pedidos, armazenagem, transporte, estocagem e etc. De modo, o que os autores dizem, de modo a que nós conseguimos reduzir o impacto que a logística e a distribuição têm no meio ambiente, passa por optarmos por veículos menos poluentes, por exemplo, carros elétricos, reduzirmos a distância entre as fábricas e as lojas, porque assim íamos ter que andar menos distância, ou seja, íamos poluir menos. Depois, podemos também diminuir o número de remessas. Estas são aquilo que eles acham que nós devemos fazer para diminuir o impacto que a logística tem no meio ambiente. Em relação ao último elemento do marketing mix, o preço, vou começar a contextualizar aqui um estudo feito pela GlobeScan, o Healthy and Sustainable Living, a Global Consumer Insights. Praticamente é um estudo global e trata destas questões da sustentabilidade. Estes dados são retirados de Portugal, que participou pela primeira vez em 2019, se não me engano. E o que é que os portugueses acham em relação ao preço e a sustentabilidade e produtos sustentáveis? 57% dos portugueses diz que está disposto a pagar mais com um produto amigo do ambiente. No entanto, 75% diz que as empresas não deviam cobrar tanto por produtos ecológicos e 74% dizem que as empresas deviam fornecer produtos mais acessíveis, de modo a facilitar uma vida saudável e sustentável. Ou seja, nós meio que temos aqui uma incongruência, porque de um lado eles dizem que estão dispostos a pagar mais, mas também não gostam que as empresas cobrem preços mais elevados. O que me leva a outro ponto, a outro problema identificado pelos autores, que é os consumidores muitas vezes dizem estar dispostos a pagar mais por um produto verde, no entanto as ações revelam o contrário. Eles não estão dispostos. E ainda temos outro problema, que é se por um lado os consumidores dizem que estão dispostos a pagar mais, mas não estão. No outro temos as empresas que acham que, pelos seus produtos serem verdes, podem cobrar um preço premium que o consumidor vai querer pagar. E não é verdade. As empresas só vão conseguir cobrar um preço premium de um produto verde se este oferecer qualquer outra vantagem, valor adicional, para além da sustentabilidade. E isto é um problema que as empresas não conseguem perceber, mas têm que perceber para que a sua estratégia de marketing verde dê sucesso.
Agora, em relação ao estudo empírico, Tony, eu pedi para ser um bocadinho mais rápido, está a ficar com o tempo... sim, eu estou quase a acabar. Ok. Sim. O objetivo do nosso estudo foi, lá está, como já disse, é perceber as atitudes do público-alvo em relação à sustentabilidade e hábitos de compra e consumo de produtos sustentáveis. Então, o estudo, os dados foram recolhidos através do inquérito do questionário online, em maio de 2022. Conseguimos uma amostra de 74 respostas e o tipo de amostragem foi por conveniência, ou seja, praticamente mostramos, publicámos o questionário em alguns grupos do Facebook e também pelos alunos do IPB. Agora, em relação à caracterização da nossa amostra, conseguimos perceber que a esmagadora maioria dos inquiridos são do sexo feminino e são jovens também. Também a maior parte dos inquiridos tem pelo menos uma licenciatura. De modo a conseguirmos perceber esta questão da preocupação ambiental, realizámos alguns testes de hipóteses. Não é ainda. Realizámos perguntas de 1 a 10, ou seja, a primeira pergunta seria de 1 a 10, quão preocupado está com a sustentabilidade ambiental? E eles tínhamos respondido de 1 a 10, sendo que de 6 a 10 é uma resposta positiva e de 1 a 5 é uma resposta negativa. Como nós podemos ver aqui, a maioria dos inquiridos em todas as perguntas respondeu maior que 6. Ou seja, significa que a maioria das pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, acham que as suas ações têm um impacto nas alterações climáticas, estão preocupadas com a composição química dos tecidos, dão importância à produção nacional local dos produtos que adquirem e dão importância à sustentabilidade ambiental do momento. Agora, em relação à compra, nós questionámos os inquiridos se estariam dispostos a pagar mais por um produto amigo do ambiente. Os mesmos responderam que sim. A maioria respondeu que sim. E também perguntámos se acreditam que a compra de artigos resultantes de técnicas, ou seja, se a compra de artigos verdes, de produtos verdes, faz parte da solução dos problemas mencionados. E ao que a maioria respondeu sim, a esmagadora maioria, com 91,9%. Agora, nós queremos fazer também, para tornar o nosso estudo mais rico, para percebermos também esta questão das variáveis sociodemográficas e da preocupação com o meio ambiente, realizámos alguns testes de hipótese, de modo a percebermos, por exemplo, se o sexo feminino preocupa-se mais do que o sexo masculino com as questões da sustentabilidade ambiental. Foi realizado um teste de Cruz-Calvados, para quem não sabe, é a nova não paramétrica, e conseguimos concluir que as mulheres têm uma preocupação significativamente maior do que os homens em relação à sustentabilidade ambiental, e o mesmo acontece no impacto que acham que as suas ações têm no meio ambiente. Ou seja, as mulheres acham que as suas ações têm um maior impacto no meio ambiente do que os homens. Em relação ao resto das variáveis, não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre os dois sexos. Em relação à idade, nós conduzimos o mesmo teste e conseguimos concluir que não existe diferenças significativas entre as diferentes faixas etárias. Agora, para concluir, no geral, os inquiridos estão preocupados com o meio ambiente e a sustentabilidade ambiental, entendem que as suas ações têm um impacto nas alterações climáticas, preocupam-se com a composição química dos produtos, dão importância à produção nacional ou local dos produtos e valorizam uma marca ambientalmente sustentável. Tal como referi, as mulheres têm uma preocupação maior com o meio ambiente, entendendo em maior grau que as suas ações têm um impacto nas alterações climáticas e a idade não exerce nenhuma influência em todas aquelas variáveis que nós vimos. Obrigado pela vossa atenção. Vou terminar a minha apresentação. Obrigada, Tony, pela sua apresentação. Na verdade, acabou por cumprir. Eu fiquei assustada quando vi que já estava a esgotar o tempo e estava a apresentar os resultados do estudo empírico.
assumi que estaria a meio da sua apresentação, mas afinal não. Pois, Obrigada. eu tentei me despachar. Então, para parar o seu compartilhamento de tela, para eu poder, obrigada, para eu poder avançar para a quarta comunicação desta sessão, que se intitula Desenvolvimento, Origem e Percurso de um Conceito, a autora Suzete Albino, e que já está connosco, já está a partilhar a tela. Muito obrigada, Suzete, tem a palavra. Muito obrigada, gostaria antes de mais de cumprimentar todos os presentes e agradecer. A minha comunicação sai aqui um pouco do que tem vindo a ser abordado e cujo trabalho felicito e apresentado por estes jovens estudantes do IPB. Portanto, como referiu, a minha comunicação debruça-se sobre a origem e o percurso de um conceito, o conceito do desenvolvimento, mais concretamente no quadro da cooperação internacional para o desenvolvimento. A noção de desenvolvimento é apontada como multidimensional do ponto de vista conceptual e como pluridisciplinar em termos de análise, impondo a observação da sua origem e dos principais traços do seu percurso. Recuperando as condições indispensáveis à construção de uma definição elencadas por Durkheim em 1895, qualquer acessão proposta para um conceito deve ser o corolário do cumprimento de 3 regras específicas. A eliminação de todas as pré-noções formadas à margem da ciência e que apenas remetem para evidências que imperam no espírito do vulgo, a expressão e a caracterização de factos e fenómenos tendo em conta as propriedades que lhes são inerentes e a consideração de fatores exteriores a esses factos e fenómenos. Na sua essência, o termo obedecia às regras de Durkheim. Empregue primeiramente na linguagem corrente, aduzia um significado idêntico, concreto, inequívoco e consensual, quer se utilizasse, por exemplo, para designar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de um cálculo ou ainda o desenvolvimento embrionário. A expansão semântica sobreveio com a sua recuperação por Darwin em 1859 para a linguagem científica. Não obstante, esta renovação não colocou em causa a inteligibilidade da palavra. Tal como se institui nos contextos considerados até o momento, o desenvolvimento não incorpora ambiguidades e não transgride as regras de delineação de uma definição supracitadas. Poder-se, aliás, afirmar que a lógica que acompanha a sua passagem da linguagem corrente para a linguagem científica é inteiramente perceptível. Porém, vários autores têm vindo a apresentar o termo desenvolvimento como uma noção que está na moda, servindo para tudo, mas onde somente imperam sentidos imprecisos, prevalecendo a necessidade de se observar o que está na gênese da sua ambiguidade. As leituras efetuadas mencionam a presença de uma certa concordância no que concerne ao momento histórico que determinou o surgimento de uma nova acessão para o termo. A ocasião em questão inscreve-se no contexto do pós-guerra, marcado por uma forte instabilidade política e por um mundo dividido em 2 blocos, e precisa o ponto 4 do discurso de tomada de posse do presidente norte-americano Harry Truman como ponto de viragem. Embora as palavras de Truman incidam sobre a noção de subdesenvolvimento, estas são apontadas como inovadoras do ponto de vista nocional e das relações internacionais, ao preconizarem que os países subdesenvolvidos podem e devem ambicionar o desenvolvimento. Com efeito, consolida-se não só a ideia de que tudo naturalmente se desenvolve, como também o facto de esse desenvolvimento poder ser apoiado e fomentado através da ação externa. Por outro lado, o ponto 4 deste discurso inaugurou uma nova forma de conceber o mundo, um entendimento distinto das relações norte-sul e a percepção do desenvolvimento como um processo natural, inevitável e irreversível. É nesta mudança de paradigma e na apropriação do conceito de desenvolvimento pelos dirigentes políticos, pela tecnocracia e pelas grandes instituições da cena internacional que residem a pluralidade e multiplicidade semântica que atualmente caracterizam o termo e que o colocam no plano linguístico na classe dos conceitos comuns empregues corretamente e com segurança, como se correspondessem a coisas bem conhecidas e definidas
quando apenas despertam em nós noções confusas, misturas indistintas de impressões vagas, de preceitos e de paixões. A este respeito, o linguista alemão Uwe Prosken advoga que o desenvolvimento se inscreve na categoria de termos que denomina de palavras de plástico e que caracteriza como noções que têm origem na linguagem corrente, onde apresentam um sentido claro e preciso, que integram posteriormente a linguagem científica antes de serem incorporadas na linguagem dos tecnocratas, onde adquirem um significado tão vasto que faz com que não expressem nada para além daquilo que o locutor que as emprega quer que estas representem. Em 1962, U Thant, secretário-geral das Nações Unidas, identificou o desenvolvimento como resultado do crescimento e da mudança. O primeiro de cariz claramente económico e o segundo de índole social e cultural. Esta perspectiva estabeleceu-se ao longo da década de 70 do século XX e incorporava características quantitativas e qualitativas. Irrefutável e consensual no contexto político internacional, surgiu igualmente a acessão atribuída ao direito ao desenvolvimento, que constitui o artigo 1º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986. Alguns anos depois, emergem as definições do relatório da Comissão Sul, em 1990, que mencionava o desenvolvimento como um processo de viragem, e do PNUD, no relatório de desenvolvimento humano de 91, que afirmou que o objetivo básico do desenvolvimento humano é ampliar o leque de escolhas das pessoas para tornar o desenvolvimento mais democrático e participativo. É forçoso constatar a plasticidade semântica que reveste o termo. Prevalece a dificuldade em caracterizar um país desenvolvido e em determinar o que permite asseverar que um país transita de subdesenvolvido para desenvolvido. Ao invés, consolida-se a ideia de que, qualquer que seja o significado que lhe é conferido, este não é mais do que o resultado das percepções dos indivíduos que o pretendem definir. Tremblay aponta estas indefinições conceptuais como os pilares da polissemia da nação. Tomando por base a asserção anterior, afigura-se aqui oportuno avançar para a análise de algumas reflexões teóricas sobre esta problemática. No campo do desenvolvimento económico, a produção teórica inicial associou o desenvolvimento ao crescimento e designou-o como um meio de resolução dos problemas e vícios do subdesenvolvimento. A avaliação e o nível de desenvolvimento dos países efetuavam-se através da aplicação de indicadores de crescimento económico, tais como o nível de rendimento nacional e o nível de rendimento per capita. Apesar da associação ser percebida como aquela que teve maiores repercussões sobre a noção de desenvolvimento, Amaro, 2003, defende que outras combinações ocorreram e contribuíram para alimentar as discussões em torno do termo. O autor ressalta a conexão estabelecida entre desenvolvimento e industrialização e entre desenvolvimento e modernização, em que tanto a industrialização como a modernização aparecem como etapas imprescindíveis na caminhada do desenvolvimento. Retomando a ligação instituída entre desenvolvimento e crescimento económico, distingue-se o contributo do crítico e economista francês François Perroux, que já em 1961 referiu que o desenvolvimento deveria ser encarado como la combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent la nation apte à croître cumulativement et durablement son produit réel global, e o crescimento como l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension pour une nation, le produit global net en termes réels. A seu ver, o desenvolvimento presumia crescimento económico, mas o primeiro não se reduzia ao segundo, pois incorporava outras dimensões. Seguindo esta linha de reflexão, Legouté, em 1992, advertiu para o facto de o crescimento ser mensurável, logo quantitativo, enquanto o desenvolvimento preconiza aspectos que extrapolam o campo da análise económica, pois implica une hausse du bien-être social, des changements dans les structures et finalement une mutation de la société tout entière. Perdura, portanto, a ideia de que o desenvolvimento pressupõe o crescimento, mas que o crescimento pode ocorrer sem, no entanto, haver desenvolvimento. No final dos anos 90 do século XX, com os trabalhos do economista indiano Amartya Sen, o desenvolvimento ganhou novos contornos e assistiu-se à eclosão do indicador de desenvolvimento humano,
que passou a ser reconhecido como um instrumento indiscutível e infalível de mensuração do desenvolvimento de um país. Para além de indicadores económicos, incorporou indicadores relativos ao bem-estar das populações e às suas respectivas condições sociais. Mais recentemente, o economista Christian Comenius, em 2016, destacou a necessidade de o desenvolvimento ser entendido como o processo geral das sociedades, concebido e elaborado de acordo com une approche très globale parce qu'il concerne, par définition, l'ensemble des composantes interdépendantes de ce qui constitue la condition humaine des collectivités concernées. Afastando a análise do âmbito económico, constata-se que nas últimas décadas se tem procurado distanciar a noção deste campo, assistindo-se a uma proliferação de acessões e versões que a tornam mais hermética. Segundo Amaro, a complexidade provém do contributo de outras áreas disciplinares das ciências sociais e das experiências de várias práticas no quadro da cooperação internacional para o desenvolvimento. De entre as expressões que emergiram, o autor destaca o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento local, o desenvolvimento participativo, humano, social e integrado. Expressões que advoga revelam o que o conceito se encontra no centro de um processo de atualização que o liberta das suas reformulações, das responsabilidades históricas e das conotações negativas que lhe foram provocadas pelo fundamentalismo economicista dos primeiros 30 anos. Estas novas adjetivações são, aliás, entendidas como renovadoras do seu interesse científico e da sua eficácia para a ação. Muito distintas das observadas encontram-se as perspectivas de Gilbert Rist e de Serge Latouche. Para Rist, 2013, a noção de desenvolvimento não passa da construção de uma crença ocidental e tanto a emprega para designar estados como processos. O autor fundamenta a sua afirmação retomando as definições do dicionário francês Petit-Robert, de 1987, do relatório da Comissão Sul, de 1990, e no relatório de desenvolvimento humano de 1991 do PNUD, que já foram aqui apresentadas. Na sua ótica, nenhuma delas corresponde a uma efetiva definição, uma vez que, do ponto de vista metodológico, estão longe de cumprir o conjunto das condições inerentes à delineação de uma definição determinadas por Durkheim. Elas ancoram-se em pressupostos que norteiam o evolucionismo social, o individualismo ou ainda o economicismo, e tanto apresentam um caráter normativo como instrumental. Nenhuma possibilita a apreensão do que é o desenvolvimento e nenhuma facilita a identificação de locais onde este sucede ou não. No entanto, o autor admite a premência de se explanar o conceito e de se identificar o que distingue um país desenvolvido de um país em desenvolvimento. Para isso, defende a concepção de uma definição que descreva o conjunto dos mecanismos que determinam as mudanças sociais nas sociedades contemporâneas, segundo uma lógica específica e geradora de novas estruturas. Já para Latouche, um dos maiores defensores do pós-desenvolvimento, o desenvolvimento inscreve-se no campo das ideologias, pois os valores que lhe estão subjacentes não correspondem a aspirações universais, mas ao resultado de uma ocidentalização do mundo. O autor baseia a sua perspectiva no facto de o conceito não existir nas línguas locais de diversas sociedades africanas e de as comunidades animistas não crerem na possibilidade de se controlar a natureza. Partindo desta premissa, considera que não passa de uma palavra veneno. No que diz respeito à prática de ações de desenvolvimento, considère que c'est la guerre économique, d'une part, c'est le pillage sans retenue de la nature, c'est l'occidentalisation du monde et l'uniformisation planétaire, c'est enfin le génocide ou tout au moins l'ethnocide pour toutes les cultures différentes. Distinta da análise de Amaro é também a sua leitura da proliferação das acessões e dos novos termos associados ao desenvolvimento na era que denomina de l'ère de développement à particule. Segundo Latouche, a junção de adjetivos à noção não lhe retira a conotação capitalista, apenas tem a pretensão de conferir uma componente social e ecológica, ao crescimento económico. Da análise efetuada, ressalta a complexidade inerente à noção de desenvolvimento. Ao não se afigurar como politicamente neutra,
Esta tanto estimula a circulação de ideias, molda pensamentos e assume um caráter universalista, como influencia e vota ao insucesso práticas académicas e políticas. Distingue-se igualmente a dimensão multidimensional, disseminação semântica e uso indiscriminado do termo, o que impossibilita a apresentação de uma definição consensual do mesmo e o inscreve na categoria de palavras que se prestam a múltiplas interpretações. Como sublinha Rist em 2013, a ausência de inteligibilidade conceptual não permite, contudo, negar a existência do desenvolvimento. Assim, e para terminar, recuperando as palavras de Azoulay, de 2002, seules les pratiques du développement elles-mêmes contradictoires peuvent permettre, sur le long terme, d'appréhender la signification qu'il convient d'accorder sur un territoire au concept. Muito obrigada. Muito obrigada, Suzete, pela sua comunicação. Ocupou todo o seu tempo, como a discussão dos conceitos, é isso obriga. Gostaria de lhe dizer que está perfeitamente enquadrada. É um tema que foge um bocadinho à estrutura das comunicações que aqui foram apresentadas, um trabalho fundamentalmente conceptual, em contraponto com os outros que aqui foram apresentados, que apresentam uma estrutura híbrida, tanto com um enquadramento teórico e uma aplicação como se exige ou é mais fácil desenvolver com alunos. Portanto, a generalidade dos trabalhos aqui apresentados foi de alunos e portanto, tem essa estrutura mais clássica, mas sim, perfeitamente enquadrado. É sempre muito importante e oportuno discutir os conceitos e fundamentalmente o conceito de desenvolvimento transversal a qualquer trabalho de investigação. Muito obrigada pela sua apresentação. Ora, vamos terminar comigo. Eu vou fazer aqui um duplo. Não tive a mesma sorte que os meus colegas, que conseguiram convencer os seus alunos a apresentar os seus trabalhos. Eu não consegui e vou fazer aqui a apresentação do trabalho que foi desenvolvido pela Carla Nunes, também ela aluna do IPB, na sua dissertação de mestrado. Eu estou aqui na qualidade de orientadora deste trabalho. O trabalho, que se intitula Proposta de Implementação do Balanço Scorecard numa empresa do setor têxtil, é desenvolvido no âmbito desta ferramenta, o Balanço Scorecard, que não é propriamente um tema novo, antes muito longe disso, mas que permanece atual. Portanto, o Balanço Scorecard surgiu com a necessidade das empresas decidirem melhor, o que fez com que os instrumentos de medição e avaliação do desempenho tivessem que se adaptar para responder a essa necessidade e, com isso, a contabilidade também foi forçada a adaptar-se enquanto sistema de informação, a evoluir para passar a incluir, em conjunto com os indicadores financeiros, outro tipo de indicadores, menos focados no rendimento e, portanto, a permitirem contemplar indicadores de natureza não financeira. E, portanto, é nesta perspectiva de inclusão de indicadores de natureza não financeira que o Balanço Scorecard permanece atual, porque conseguiu evoluir neste campo. Neste contexto da necessidade de passar a incluir indicadores diversos para que as empresas pudessem suportar o seu processo de tomada de decisão, a Kaplan e Norton apresentaram o Balanço Scorecard e trata-se de uma ferramenta que, aos objetivos financeiros, perspectiva tradicional de avaliação, passaram a somar-se os indicadores não financeiros e, desta forma, a poder-se estabelecer-se uma relação entre as informações estratégicas e os objetivos das organizações. E é precisamente aqui que se situa o objetivo deste trabalho, que é o de elaborar uma proposta de Balanço Scorecard para implementar numa empresa. Este trabalho segue uma estrutura clássica, portanto, 2 capítulos. Um primeiro de revisão de literatura. Na revisão de literatura, entre outros, procuramos destacar as vantagens do Balanço Scorecard enquanto ferramenta de gestão empresarial interativa, por permitir
transformar a visão e a estratégia empresarial em objetivos estratégicos a partir de diferentes perspectivas e, com isso, a permitir uma maior comunicação dentro da organização e, fundamentalmente, uma maior percepção do impacto e contributo de cada elemento dentro da organização para o cumprimento do objetivo global. Não obstante estes pontos fortes, o Balanço Scorecard tem limitações e a sua implementação algumas dificuldades associadas. Como principal limitação, a excessiva preocupação que continua a atribuir aos acionistas e aos clientes, relegando um pouco para segundo plano os demais stakeholders. Ao nível da sua implementação, a implementação do Balanço Scorecard impõe mudanças muito significativas e isso tem naturalmente associado a alguma complexidade, naturalmente que será maior em algum tipo de organizações relativamente a outras e, fundamentalmente, o Balanço Scorecard pode gerar problemas de aceitação e de comunicação e também no plano operacional algumas dificuldades em sequenciar e relacionar alguns indicadores, uma vez que ele procura traduzir a estratégia empresarial em objetivos estratégicos a partir das diferentes perspectivas. E isto obriga a sequenciar o processo que nem sempre é fácil de se conseguir. Para o desenvolvimento da componente empírica, escolheu-se uma metodologia de natureza qualitativa suportada num estudo de caso. Esta opção prende-se com o facto de o estudo de caso nos permitir estudar uma empresa no seu contexto real e natural e, dessa forma, recolher um conjunto de informações diversas, recorrendo a entrevistas, observação direta, análise documental e, desta forma, conseguir-se identificar um padrão para se poder desenvolver ideias e entendimentos de forma mais profunda e rigorosa. Desta forma, considera-se o estudo de caso adequado para compreender a empresa ABC, para quem se dirige esta proposta de Balanço Scorecard. A empresa ABC assume-se como uma referência no setor têxtil português, opera no âmbito da confecção de vestuário, mais concretamente na área da alfaiataria para homem. É uma empresa que conta com 500 trabalhadores, que estão distribuídos por 5 departamentos, porém, atendendo ao seu volume de negócios e ao seu valor de ativo ou de investimento, é uma empresa que se enquadra no âmbito da sua dimensão e, seguindo os critérios contabilísticos, é classificada como uma média empresa, não obstante o número de trabalhadores nos remeter para as grandes empresas. Para o desenvolvimento da proposta, seguiu-se a metodologia defendida por Norton e Kaplan e, segundo estes autores, um projeto de implementação do Balanço Scorecard é um projeto de mudança e de mobilização. E isto deve ser uma coisa que deve ser aceite e passar a ser óbvio para todos dentro da empresa, porque só desta forma é que se consegue assegurar que a estratégia é entendida por todos e passa a ser assumida como um trabalho diário de todos. Isto obriga a que a missão, a visão e os valores da empresa estejam claramente definidos e obriga também a que seja desenvolvida uma análise o mais exaustiva possível ao ambiente interno e externo da organização. Esta análise pretende o quê? Pretende perceber o que a empresa foi, o que a empresa é agora e ajudar-nos a projetar o seu futuro. Esta análise para este estudo foi feita com base numa análise de rácios, para identificar os principais indicadores económico-financeiros, uma análise SWOT, para posicionar a empresa, que se procurou complementar com uma análise PESTEL, para se obter uma informação sobre o ambiente externo, portanto, a grande fotografia. Desta forma, foi clarificada a estratégia da empresa e, como aspecto fundamental do Balanço Scorecard, e a empresa ABC procura maximizar a eficiência operacional pela via da produtividade.
Com base nisto e assumindo que o balanço scorecard traduz a estratégia empresarial em objetivos estratégicos relacionados entre si e considerando que o mapa estratégico é o objetivo máximo quando se pretende desenvolver o balanço scorecard, a construção do mapa estratégico neste estudo passou por procurar transformar recursos intangíveis em resultados para ajudar a alcançar os objetivos traçados. Desta forma, da base para o topo, a partir das diferentes perspectivas que integram o balanço scorecard, definiu-se o investimento desta empresa passa a ser prioritariamente em ativos intangíveis, nomeadamente em pessoas, para, ao nível dos processos internos, conseguir transformar estes intangíveis para responder ao mercado, ou seja, para dar a réplica ao mercado e responder às necessidades dos clientes e, desta forma, traduzir isto em resultados para satisfazer os acionistas. Ora bem, todo este processo obriga a definir os fatores críticos de sucesso para cada uma das perspectivas que integram o balanço scorecard. Assim, tomando por base a análise prévia, foi definido um conjunto de fatores críticos de sucesso para cada uma das perspectivas, tendo sempre presente a estratégia da empresa, ou seja, uma estratégia de eficiência. E dessa forma, tendo sempre por base a estratégia, os resultados que foram conseguidos das análises prévias e assumindo critérios de execuibilidade, compreensão das relações de causa e efeito e trade-off, uma vez que sem execuibilidade tudo soaria a irreal, foram definidos os objetivos estratégicos por perspectiva, ou seja, traduzir a estratégia em objetivos estratégicos, identificar um conjunto de indicadores para se conseguir fazer o acompanhamento e monitorização do alcance desses objetivos, naturalmente com base em metas previamente definidas. Por fim, foi definido também um conjunto de iniciativas sem as quais se tornaria muito difícil de evoluir para as metas traçadas. As iniciativas foram definidas igualmente por perspectiva. E, depois disto tudo, está reunida toda a informação para construir o mapa estratégico, que no fundo é o balanço scorecard que se pretende oferecer a esta empresa ABC, que opera no âmbito do setor têxtil e que, partindo dos valores que presidem ao desenvolvimento de sua atividade, se recomenda a aposta em intangíveis, ou seja, o investimento em intangíveis, fundamentalmente focado nos colaboradores, com o objetivo de aumentar a sua satisfação e atrair a capacidade aumentar a capacidade de atrair colaboradores talentosos e reter talento dentro da organização, para, com isto, ou seja, ao nível dos processos internos, transformar este investimento na melhoria da qualidade dos produtos e, com isto, conseguir maior eficiência e eficácia e o cumprimento de prazos, para desta forma se conquistar novos clientes e aumentar a satisfação dos clientes atuais, conseguindo, no seu conjunto, responder ao mercado e ganhar a fidelização de clientes. Desta forma, conseguir-se-á o objetivo máximo de qualquer organização, que é o retorno para os acionistas, aumentar o volume de negócios e reduzir custos e, desta forma, aumentar a rentabilidade e o valor da empresa. Com isto, o trabalho permitiu, de facto, consolidar a ideia de que, de entre as ferramentas que hoje se encontram disponíveis, o balanço scorecard se destaca pela sua capacidade de adaptação e aptidão para proporcionar uma avaliação da performance organizacional com recurso a indicadores de natureza diversa, integrados e projetados no médio e longo prazo a partir de diferentes perspectivas. Esta característica confere a esta ferramenta capacidade para permitir às organizações perceber o que eram, o que são agora e o que devem fazer para ir para onde querem estar no futuro.
É um modelo de gestão empresarial interativo e, por isso, com um papel central na implementação da estratégia organizacional e no realinhamento dessa estratégia. Relativamente à empresa ABC, foi possível concluir que, até ao momento, a informação que ela utiliza para suportar o seu processo de tomada de decisão é muito limitada, valoriza apenas os ativos intangíveis que refletem a performance passada, sem qualquer capacidade para refletir sobre o valor criado pelos ativos intangíveis. Que, de momento, existe ainda um desconhecimento significativo acerca desta ferramenta e das suas potencialidades, o que pode dificultar o processo de implementação. Porém, constatamos também que, à medida que a nossa investigação foi avançando, fomos percebendo que os colaboradores foram dando sinais de querer compreender esta ferramenta e de reconhecer-lhe algumas vantagens. Percebemos também que a missão e a visão, ainda que definidas, não eram do conhecimento de todos os colaboradores e que a estratégia, ainda que definida, não estava ainda perfeitamente delineada, o que também pode comprometer os objetivos do balanço scorecard e representar alguma dificuldade inicial para o implementar nesta empresa. Porém, a evolução do trabalho permitiu-nos perceber que há alguma preocupação com a qualidade, com a competência e com a satisfação dos clientes, a eficiência na utilização de recursos e o desenvolvimento organizacional, o que nos leva a acreditar que, ainda que com dificuldades, se encontrem reunidas as condições para se poder sugerir e partir para a implementação desta ferramenta. Estas conclusões, que nós consideramos importantes e com algum contributo para a literatura, são limitadas, desde logo, pela metodologia que nós utilizamos, o estudo de caso, portanto, é uma metodologia adequada para este estudo, mas que tem limitações. Estamos em presença de uma proposta que foi desenvolvida num contexto difícil e ainda desconhecida para a empresa, portanto, a empresa apresenta algum desconhecimento relativamente a esta ferramenta e, por outro lado, uma ferramenta que ainda não foi testada. Estas limitações abrem pistas para o futuro, ou seja, recomenda-se que esta proposta seja entendida como um ensaio teórico que precisa ser implementado, analisado e discutido. E, portanto, para o futuro, o que é que se sugere? Sugere-se implementar esta proposta, acompanhar o seu processo de implementação e utilizar essa experiência para elaborar outras propostas que possam vir a ser adotadas por empresas deste setor de atividade. E era esta a mensagem que eu tinha para vos trazer. Muito obrigada pela vossa atenção e com isto terminamos as nossas apresentações. Estamos com o nosso tempo esgotado, cumprimos, é 13h, portanto, cumprimos mais ou menos todos com os nossos tempos. Na verdade, começámos com um pouco de atraso e o que nos deixa sem tempo para grande debate. Contudo, eu não quero cortar a palavra sem que antes aqueles que o desejam possam fazer um comentário final, colocar alguma questão a cada um dos oradores. Portanto, passo a palavra para a Assembleia, para que possam apresentar os vossos comentários, as vossas sugestões a estes trabalhos, alguma questão que queiram ver melhor explicada. Tem a palavra. Não há questões, não há comentários. Entendo o vosso silêncio como tendo ficado absolutamente esclarecidos, o que é bom. Eu estou esclarecida. Naturalmente que eu gostaria de prolongar este debate, tinha aqui uma outra questão para colocar a todos os intervenientes. Se eu fizesse rapidamente, eu esgotaria aqui uns 15 ou 20 minutos se eu colocasse aqui uma questão a todos os oradores
e se calhar seria um abuso, atendendo que estamos em cima da hora e provavelmente com pressa todos de ir para o vosso almoço. Eu não sei quais são os vossos compromissos da tarde, por isso vou-me abster de o fazer, embora com vontade de fazer aqui, de colocar aqui um ou outro desafio. Acho que vou ficar por aqui. Não sei se tem alguma coisa a dizer-me. Não tem nada a dizer-me? Então, olha, só me resta agradecer as vossas comunicações, a vossa participação na Lusoconf 2022. Foi para mim um prazer estar aqui a moderar esta sessão e espero que tenham tido o mesmo prazer de partilhar esta sessão comigo. Muito obrigada por participarem e até um dia. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.